Luciana, em todos que precisam agora, Senhor, do renovo espiritual, Senhor, de coragem, de ousadia na Tua presença. Nós te agradecemos, Senhor, porque a Tua bondade alcança as nossas vidas e nos dá vitória em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Obrigado por tudo que recebemos, Pai. Obrigado por estarmos louvando o Teu nome aqui neste lugar, te adorando, te bendizendo, Pai. Esta é uma oportunidade concedida a cada um de nós. Obrigado, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se alguém trouxe uma oferta para entregar, fique à vontade. Deus abençoe. Em nome de Jesus, nós já vamos ouvir a palavra do Senhor com o presbítero Jair. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor. Nós vamos compartilhar hoje a palavra que o eunuco lia no caminho, voltando de Jerusalém. Então abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 53. Então, diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza, nem formosura. E olhando nós para Ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos.
era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um em quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um desviava-se pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Portanto foi cortado da terra dos viventes pelas transgressões do meu povo, ele foi atingido. E fizeram na sua sepultura com os ímpios, e com o rico a sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quanto a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso lhe darei parte de muitos, e com os poderosos repartirei-lhe os despojos, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Deus Pai, estamos diante da Tua palavra, Senhor, e que palavra forte, ó Pai. Senhor, eu de mim mesmo não tenho nada, Senhor, para pedir. Eu só quero que o Senhor faça de mim um canal, Senhor, para que nós compartilhamos a Tua palavra essa noite, e que o resultado disso seja acrescentar um pouco mais a nossa fé e a nossa convicção em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Venha ser comigo, ser com a sua igreja, Senhor. A Deus, que os ouvidos possam estar sensíveis ao falar do Teu Espírito Santo, e que seja Ele falando através de minha boca, em nome de Jesus. Amém. Quem deu crédito à nossa pregação? Fiquei eu pensando que Isaías estava falando na primeira pessoa, na terceira pessoa, estava falando da pregação daquele tempo, ou estava falando da pregação do tempo que Jesus esteve na terra, entre os homens. Eu digo mais, estou falando também do tempo que se chama hoje. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito? Quem que absorveu essas palavras? Quem que creu? Quem que comeu? Assim como Jeremias 15 diz que achando as suas palavras logo as comi, e para mim foi a alegria do meu coração, porque pelo teu nome eu te chamo ao Senhor Deus dos exércitos. Quem comeu? Quem deu crédito? Quem observou? No tempo de Isaías, no tempo de Jesus e no tempo que se chama hoje, quem deu crédito a essa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? A resposta é: o braço do Senhor se manifestou sim, através de Jesus Cristo, porque foram vistos sinais de prodígios, maravilhas, curas, foram vidas que foram ressuscitadas,
O braço do Senhor foi manifesto através de Jesus. O braço do Senhor foi manifesto nos dias de hoje. Porque se abrir o microfone aqui, muitos dirão que olha, vida desgraçada que tinha. E o Senhor o salvou. Através de alguém, através de uma palavra, através de um pregador. O braço do Senhor se manifestou. E alguém ouviu essa voz. E pode ter a certeza e ter a convicção dentro de si que o seu nome está registrado no livro da vida. Seguindo o texto, diz que ele foi subindo como um renovo e como uma raiz numa terra seca. Porque de Jesus, de onde vem? De Nazaré. E diziam já os sábios daquela época, os homens daquele tempo, de Nazaré nada de bom vinha, nada de bom lá tinha. E hoje interessante que é assustador também que dá um perigo a gente ser crente nos dias atuais. Há um tempo atrás foi até bom, mas hoje, às vezes, para você conseguir o crédito na praça, ser crente já não te dá mais tanta credibilidade. Por conta de muitos não conhecerem a palavra na sua profundidade e não aplicarem da forma devida, hoje em dia é arriscado. Há um tempo atrás, você chegava num comércio, alguma coisa, precisava comprar, não tinha o dinheiro naquele momento, e você dizia: olha, eu sou crente. Fala, mas então se ele é crente, ele é paga. Hoje você pode ter crédito, e se corre o risco de você chegar num comércio, algum lugar, e dizer: eu sou crente, e falar: então a gente vai ter que investigar, vamos ter que dar uma analisada, pesquisar. E a mesma coisa, então eu posso dizer que no tempo de Jesus era semelhante, porque Jesus vinha de Nazaré, a expectativa que de Nazaré nada de bom tinha naquele lugar, porque os sábios, os entendidos, estavam em Jerusalém, as pessoas mais cultas estavam em Jerusalém. De Nazaré, uma cidade simplória, pequenininha, de nada se tinha de bom de lá. E hoje o risco é grande, porque falou que é crente, também está complicado, por testemunhos de muitos. Ele não tinha beleza, nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Um homem simples, no meio do povo, de estatura mediana. Não era de se esperar nada desse homem, não que ele fosse feio, mas quando nós vamos ver a história, o primeiro rei de Israel foi Saul. E se você for no livro de Samuel, no capítulo 1, 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo 9, você vai ler que Saul era um homem que se destacava dos demais. Saul era bonitão, e Saul ele olhava por cima, porque a maioria dos homens na época de Saul, ele ficava do pescoço para baixo. Se Saul tivesse aqui no meio de nós, seria mais alto que o nosso irmão lá, que está lá atrás, ó, bem altão, mais alto que o Ricardo, bonitão. Só que agora, o que se apresenta com essa palavra, agora o que se apresenta com esse novo conceito, com a nova aliança, é esse homem simples, sem nenhuma aparência fantástica, extraordinária, de fala simples, porque o evangelho é simples.
não tinha nada que o desejássemos. Por conta disso, ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e experimentado nos trabalhos. Era homem que trabalhava. Nós lemos o texto e vemos que Jesus estava com 12 anos no templo ensinando, e os seus pais foram lá e procuravam e encontraram. Aí depois passa-se o tempo e Jesus está de novo aqui na história, e não se ouve mais falar a respeito de José, o pai de Jesus. Pode ser que ele havia falecido e Jesus, o primogênito daquela família, teria que garantir ali com o trabalho e o ofício que aprendeu do seu pai a sustentar a família, sua mãe, seus irmãos. Era um homem trabalhador, um homem experimentado no trabalho. Não era um camarada que sumiu. Alguns historiadores ficam questionando, mas se Jesus esteve 12 anos e depois ele aparece já com 30 anos, e esse tempo todo ele estava trabalhando, sustentando a família, a mãe, os irmãos, no ofício, e aguardando o tempo de exercer o seu ministério. Ele era rejeitado e o mais desprezado entre os homens, e nós não fizemos dele caso algum, mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Com todo essa manifestação, ele tomou sobre si todas a nossa enfermidade. E quando ele toma essa enfermidade, não é simplesmente uma dor de cabeça, um outro problema pequeno. A enfermidade é a enfermidade que havia no mundo, que foi inserida lá no jardim do Éden. O nome dessa enfermidade é pecado. E ele tomou sobre si essa doença que mata muito mais que o câncer, muito mais que a AIDS, muito mais que o Aedes aegypti, que é o mosquito que mais mata, muito mais que qualquer coisa. O nome dessa doença é pecado. E ele tomou sobre si, e ninguém o obrigou. Ele tomou sobre si essa enfermidade e levou sobre si essa doença, uma doença que era uma verdadeira pandemia, porque não era uma doença que atingia alguns. Quando fala de doença aqui, talvez no número de 100 pessoas, 10, 15 pode estar enfermo, alguma doença, mas nesse caso era uma doença que havia sobre toda a humanidade, era uma pandemia, e ele tomou sobre si essa doença, essa enfermidade, essas dores, e ninguém o obrigou. Ele verdadeiramente tomou sobre si e carregou. E nós reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. E aí nós pensamos, ou algumas pessoas daquela época, daquele tempo, pensaram: olha, ele está assim porque Deus resolveu. Quando ele subia ao Calvário com aquela cruz pesada, quando ele era chicoteado, quando puseram aquela cruz, quando zombaram dele, alguns daquela época, daquele tempo, diziam: ele está assim porque Deus resolveu afligi-lo,
porque ele blasfemou, porque ele dizia que ele era filho de Deus, e por isso é que ele está nessa situação. Mas ele tomou as nossas dores, porque não havia um sequer. Em Romanos 3, no capítulo 23, diz que todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. E ainda em Romanos 3,10 diz que, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos extraviaram e juntamente fizeram inúteis, não há quem faça bem, não há um só. E ele tomou essa enfermidade sobre si, e os daquela época olhavam assim e diziam: olha, ele está sofrendo assim desse jeito e vai sofrer, ele está pagando tudo o que ele falou, que ele era Deus, que ele era filho de Deus, que o Pai que o enviou, que ele era o Salvador, que ele era o Messias. E agora Deus está cobrando dele. Acharam que ele havia sido castigado pelo próprio Deus, mas foi por nós, foi pelo povo judeu e foi pela humanidade. E ele mesmo disse sobre isso. Ele estava carregando uma cruz naquelas ruas estreitas de Jerusalém, subindo em sentido ao Calvário, ao Gólgota, e algumas mulheres chegaram diante dele e começaram a chorar, porque ele estava ali carregando aquela cruz pesada, caía, e os homens o chicoteavam e gritavam com ele e zombavam dele. E algumas mulheres se aproximaram e começaram a chorar. Algumas mulheres tiveram pena dele, enquanto uns diziam: ele é culpado mesmo, porque ele vai ter que pagar tudo o que ele disse. Algumas mulheres chegaram diante de Jesus, olhou para ele naquele sacrifício, sofrendo daquela maneira, carregando aquela cruz, e começou a chorar. Mas Jesus, lá no livro de Lucas, no capítulo 23, versículo 28, ele ora para elas e diz: Jesus porém, está escrito assim: Jesus porém, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não chores por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, e as que de ventre que não geraram, e os peitos que não amamantaram. O choro não deveria ser por conta de Jesus, o choro deveria ser por conta de nós, delas, deles, de toda a humanidade. Porque não era Jesus, o sofrimento não era dele, não era por ele. O peso que ele carregava naquela cruz era o peso do nosso pecado, o peso do pecado da humanidade. Versículo 5: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. É forte, é forte. Mas eu tô limpo, estou tranquilo. Davi, ele disse lá no livro de Salmos que ele já foi concebido em pecado, e ele foi moído, foi transpassado por minha causa, por nossa causa. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Penso eu que enquanto ele caminhava e pisava
talvez fraculejando em direção ao Gólgota, aquelas pisadas, já começava o processo de cura, de libertação, porque o sacrifício ele já tinha consciência e tinha tomado para si. No momento que ele estava lá no Getsemane e fala com o Pai, desce, sabe que o tempo é chegado. A partir daquele momento eu já me vejo sendo curado do meu pecado, tendo a cédula que era contra nós rasgada a partir daquele momento, e aquelas pisaduras, e ele pisava, e penso eu que gotas de sangue escorriam no seu corpo e manchavam aquele chão. E através dessas pisaduras nós fomos sarados, aleluia. Versículo 6 diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava-se pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Não tinha mais o que fazer. A humanidade transgrediu lá atrás e não tinha um sacrifício de animal, bois, carneiros, não eram mais suficiente. Mas o Senhor, que chama-se misericórdia, resolveu, fez um plano para que eu e você fôssemos atingidos, fôssemos salvos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Aquele que abriu o mar, aquele que fez sinais, aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que Jairo chegou nele e diz assim: olha, diga só uma palavra. Ele poderia ter aberto a boca ali no Sinédrio, onde quer que fosse, poderia ter acabado com tudo instantaneamente, mas ele tinha um propósito, e o propósito dele era me alcançar, te alcançar. E ele vai como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abre a sua boca. Teve o julgamento mais injusto, um dos mais injustos da história, um dos mais rápidos da história, mas ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. Quem contará o tempo da sua vida? Porquanto ele foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi afligido. Ele foi cortado da terra, foi tirado, não teve descendentes genéticos, não teve, por minha causa. O livro de Mateus, capítulo 26, versículo 37. Ou melhor, vamos ler Lucas 22, é o mesmo texto, 22, 41. Lucas 22, 41. Foi um momento que ele já estava chegando a hora, e diz assim: ele apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia, se não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo dos céus, que o fortalecera.
e, posto em agonia, orava mais intensamente. E o suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Ele chegou naquela oração, e Mateus diz que por 3 vezes ele voltou a orar, e por 3 vezes ele orou intensamente e dizia: Pai, afasta de mim esse cálice. E esse cálice não é simplesmente toda essa dor física que ele passou. Esse cálice não é simplesmente toda a zombaria que ele teve sobre a vida dele. Esse cálice terrível, amargo, ruim de se tomar, provavelmente é a ira de Deus sobre o pecado que havia de cair sobre ele. Ele disse: olha, afasta de mim, porque é muito forte. Porque como Deus não convive com o pecado, certamente aquele tempo, aquele momento seria um momento que Deus se afastaria dele, viraria as costas para ele, a ausência de Deus, por conta da ira, por conta do pecado que estava sobre aquela cruz, sobre Jesus. E o Senhor Jesus não queria ficar tempo algum distante do Pai. Ele diz: afasta de mim, mas se não for, que seja feita a tua vontade. E a vontade do Pai é perfeita, é boa, e a vontade do Pai é salvar a humanidade, salvar o homem, salvar aqueles que creem no seu nome. Versículo 10: todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ao Senhor agradou moê-lo. Por quê? Porque se assim fosse feito, sacrifício de sangue haveria sido realizado, e o único e o último, para a expiação do pecado da humanidade. E já há aqui nesse texto um texto profundamente triste de ver toda essa cena, preocupante, mas já começa a soar alegria, porque diz que agradou moê-lo, fazendo enfermar a enfermidade do pecado sobre ele, quanto a sua alma puser por expiação pelo pecado, aí verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Deus tinha um objetivo com tudo isso, e o objetivo dele era salvar a humanidade, era salvar o homem, dar mais uma chance para o homem, dar mais uma chance para mim, dar mais uma chance para você. E depois de tudo isso, que o Senhor Jesus é preso àquela cruz, pregado, os seus pés pregados, as suas mãos transpassadas, o seu lado transpassado, as suas mãos perfuradas, e ele é morto. Ele é levado, aqui no texto diz que ele é levado no túmulo de ricos, esteve lá como no túmulo de ricos, e depois que ele morre, ao terceiro dia ele ressuscita, e ele tem prazer. O Senhor Jesus se alegrou com o resultado do sacrifício. Deus se alegrou com o resultado do sacrifício. O Senhor Jesus se alegrou com o resultado de tudo o que ele havia feito. Hebreus 10, capítulo 14, diz que por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que tinham sido santificados. Jesus levou para si o prêmio do sacrifício, e o prêmio desse sacrifício, parte dele está aqui.
Você é o prêmio que Jesus levou por ter oferecido a si próprio na cruz do Calvário. No livro de João, capítulo 6, 37. O Senhor já dizia: todos que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu para não fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é essa: e que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas o ressuscite no último dia. Você, eu, nós somos um presente de Deus a Jesus Cristo. E sabe o que vai acontecer? Naquele grande dia, as trombetas vão soar, e vai ser forte o alarido, e vai ser forte. Os mortos que estão salvos ressuscitarão primeiros. E nós que cremos nessa palavra, que demos crédito a essa pregação, que vivemos na fé em Cristo Jesus, subiremos com Ele, como presente, como a noiva, e nos apresentaremos diante do Pai, como presente. Nós fomos dados por Deus a Cristo, e naquele grande dia, nós estaremos com Ele nas mansões celestiais, na presença do Pai. E penso eu que Ele dirá: olha aqui, todos aqueles que o Senhor me deu, estão aqui. Essa é a fé que existe em meu coração, que deve existir em nós dia após dia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 12 diz: por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirei o despojo. Portanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Ele intercedeu por nós, e nós estaremos lá com Ele, como presente dado por Deus a Jesus Cristo, por esse sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário por nós. Amém? É motivo de se alegrar? Você pode dizer graças a Deus? Oh, louvado seja o teu nome, Senhor. O Senhor é grande e tremendo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque tão grandes coisas o Senhor fez, Senhor, e não mereço, Senhor. Nós não merecíamos, Senhor, de forma alguma. Ah, Deus, mas olha o que o Senhor fez. O Senhor foi moído por mim, pela tua igreja, pelo teu povo, por muitos que aceitam hoje a tua palavra, e nós somos gratos a ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Vamos agradecer a Deus, não se esquecendo que sexta-feira nós temos a vigília. Estaremos orando, antecede a Santa Ceia, né? Estaremos em vigília e oração aqui, buscando a presença do Senhor. Amado Pai Celestial, obrigado por tudo que recebemos das Tuas mãos. Obrigado por esta palavra tão poderosa, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor fez por nós na cruz. Pai, a nossa restauração, a nossa salvação, tudo foi pago ali. Que a graça do Senhor continue conosco, Pai.
nos dando entendimento sobre todas estas coisas, que o Espírito do Pai continua nos levando cada vez mais forte nesse lugar de entendimento, onde sabemos que Cristo pagou o preço mais alto e nos deu a vida. Por isso, Pai, nós te louvamos e te agradecemos por cada família, por cada lar aqui representado. Nós oramos por todos, que todos sejam abençoados nesta palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, hoje e sempre.